Em nome de Allah, o mais misericordioso, o mais compassivo. Bismillahirrahmanirrahim. Começo em nome de Deus, o mais benevolente e misericordioso, e dou as boas-vindas ao Centro Comunitário Muçulmano. Certo, 8 horas da manhã, comendo cookies de chocolate. Ok, isso é algo novo, algo único. Sabe, geralmente quando as pessoas vêm aqui, ou quando fazemos visitas em muitas mesquitas, elas trazem uma lista de perguntas na mão. Então estou supondo que, já que você não tem nenhum papel, nada tangível nas mãos, você tem muitas perguntas que trouxe com você. Enquanto vocês pensam nas perguntas, vou fazer algumas para vocês, ok? Quem aqui é professor? Muito bom. Então, eles já abordaram algum capítulo, algum tema sobre a fé islâmica? Sim, vocês já viram isso, certo? Não seja tímido. Se disser sim, vou te fazer algumas perguntas, ok? Inshallah, se Deus quiser. Então, minha primeira pergunta. Qual você acha que é o nome de Deus em árabe? É Deus? Você sabe Yahweh Jeová? Alguém pode dizer a resposta? Tudo bem. Ok, sim, a palavra Allah. Então, quando dizemos que Deus é Allah ou que o Criador é Allah, não estamos adorando um Deus diferente. Assim como em várias religiões, há nomes diferentes para Deus. Qual é o nome de Deus em espanhol? Deus, certo? Em inglês é o Criador. Em hebraico é Yahweh, Jeová, Elohim. O que você acha que era a língua de Jesus? E qual é o nome para Deus nessa língua? Alguém? Professores também podem participar, ok? E essa aqui, isso, língua aramaica. E como vocês acham que é o nome de Deus nessa língua? Nada de chat GPTs no chat agora, certo? Muito parecido com a palavra Allah, Allaha, certo? Allaha ou Ilah. Consideramos Jesus um profeta. E quando dizemos que Jesus também adorava o Criador, dizemos que Jesus costumava chamar Deus de Allah ou Allah, muito próximo da palavra em árabe. Tudo bem? Então, com isso, espero que vocês tenham algumas perguntas. Vamos ouvi-las. Durante a sessão de perguntas e respostas, vamos aprofundar mais sobre as 6 crenças, os 5 pilares e outros princípios básicos do Islã. Então, vamos em frente com isso. Quais perguntas vocês podem ter sobre a fé islâmica, a história, o Alcorão, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o Criador, talvez equívocos, talvez geopolítica? Qualquer pergunta é uma boa pergunta. Manda ver. Sim. O que você acha que é o equívoco mais comum? É sobre as mulheres no Islã? Sim. Porque, sabe, quando as pessoas veem nas redes sociais, talvez em algumas culturas, talvez em alguns países, algumas pessoas não estão tratando as mulheres da maneira correta. Eles podem achar que isso integra a fé islâmica, especialmente quando veem mulheres usando o hijab. Segundo alguns, isso indica opressão. As mulheres não são iguais aos homens, não têm direitos e são obrigadas a isso. Então, esse é o principal equívoco de acordo com a pesquisa dos Estados Unidos Today. Qual é a verdade? O fato é que quando as mulheres usam o hijab, isso é chamado de hijab. Vocês todas parecem mulheres muçulmanas quando usam isso. Então, quando elas usam o hijab, é um sinal de modéstia. Sabe, assim como em qualquer cultura, em qualquer lugar, até mesmo nas escolas, existe um código de vestimenta. Espero que sim, certo? Existe um código de vestimenta. Se você vai a um restaurante, existe um código de vestimenta. Igrejas podem ter código de vestimenta. Se você for, sabe, a qualquer país, qualquer cidade, sempre existe um conceito de modéstia e um código de vestimenta. Afirmamos que Deus estabeleceu um código de vestimenta para homens e mulheres. Que devemos nos vestir com modéstia. Não devemos usar roupas apertadas, roupas transparentes, roupas do gênero oposto, porque nossos corpos são uma responsabilidade. Não devemos ficar nos olhando, objetificando uns aos outros, mas sim nos respeitando como iguais.
Então, quando as mulheres usam o hijab, elas não são forçadas por ninguém, nem pelos maridos, nem pelos pais, nem por você sabe qualquer outra pessoa. Elas estão obedecendo ao Criador porque no Alcorão é mencionada a obrigação de usar o hijab em 2 lugares, aliás. Capítulo 24, versículos 30 e 31 e capítulo 33, versículo 59. Então, novamente, quando as mulheres usam o hijab, nós homens também devemos nos vestir modestamente. Então, o conceito de modéstia não é só para as mulheres, é também para os homens muçulmanos. Importante. Mas o conceito de modéstia não é apenas sobre o que vestimos. O Alcorão fala muito sobre o conceito de modéstia no olhar. Não devemos olhar e desejar as pessoas. Modéstia na fala. Devemos cuidar da nossa língua, sempre dizer algo bom ou permanecer em silêncio, como disse o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele disse, diga algo bom ou permaneça em silêncio. A modéstia dos nossos ouvidos. A modéstia em manter certa distância entre homens e mulheres, sabe, com interações recatadas. Então, o Islã valoriza muito a modéstia. O hijab não é um sinal de opressão, é um sinal de modéstia, castidade e igualdade. Certo, aqui vai uma pergunta de quiz, ok? A DePaul é uma faculdade cristã, correto? Tudo bem. Quantos aqui seguem a fé cristã? Presumo que todos, certo? Então aqui vai uma pergunta que vem da Bíblia. Vocês estão prontos para ela? Ok, qual parte da Bíblia fala sobre o conceito de hijab para as meninas e mulheres cristãs? Alguém sabe disso? Mas vocês sabem que o conceito de modéstia e hijab está presente no Novo Testamento? Sim? Ok, professores, vocês sabem, vem nas cartas. Muito bom, isso reduz para as 13 cartas de Paulo. Ok. Você consegue restringir ainda mais? Muito bom, pode ser mais específico qual capítulo? Tudo bem, capítulo 11, versículos 5 e 6. Então, Paulo está dizendo que as mulheres cristãs, ao irem à igreja, devem se cobrir. Significa que elas não podem mostrar o cabelo. Quando converso com pessoas de diferentes religiões, especialmente cristãos e muçulmanos, digo que o conceito de hijab está tanto no Alcorão quanto na Bíblia. Mesmo no Antigo Testamento, na fé judaica, as mulheres judias, depois que se casam, precisam se cobrir adequadamente. Elas não podem mostrar o cabelo. Então isso está presente em todas as religiões, é um sinal de modéstia e castidade. E por último, algo realmente importante, certo? O mais importante é que as mulheres muçulmanas, empoderadas pelos direitos, pelas liberdades e pelo conceito de modéstia que lhes foram dados, alcançaram algumas das maiores conquistas da história da humanidade. Então, algum de vocês conhece alguma mulher muçulmana do passado ou do presente que se tornou líder, estudiosa ou, vocês sabem, influenciadora na sociedade? Alguém? Sim. Ok, tudo bem. Você tem a Malala Yousafzai, Prêmio Nobel da Paz, certo? Ela tinha uns 17, 18 anos, a mais jovem. Aliás, se você olhar para a história, mulheres muçulmanas foram pioneiras em ciência e tecnologia. Ok, então um exemplo rápido é este. Qual universidade você considera a mais antiga ainda em funcionamento no mundo? Não é Harvard ou Oxford. Vamos tirar essas, ok? Eu sabia que diria isso, viu? Acho que li sua mente. Não fica na Europa. Não fica na Ásia, não fica na Antártida, certo? Não fica na Austrália, não fica na América do Norte nem na América do Sul. Com qual continente a gente fica? África, ok, tudo bem. Então, a universidade em funcionamento contínuo mais antiga, de acordo com o livro dos recordes Guinness, fica no Marrocos, na cidade de Fez. Fundada em 859 por uma senhora, uma muçulmana, Fátima al-Fihri. Uau! Antes de Oxford, Harvard, Stanford e qualquer universidade na história da humanidade, foi uma muçulmana usando hijab, empoderada pelo que o Islã deu a ela. Ela fundou a universidade em funcionamento contínuo mais antiga do mundo.
Então, quando as nossas mulheres neste país, há cerca de 200 ou 150 anos atrás, estavam lutando pelo direito de votar, escrever e manter o sobrenome delas. Quando se casavam, pelo direito de possuir propriedades, pelo direito ao divórcio e à herança. As mulheres muçulmanas nos séculos VII, VIII e IX estavam fundando universidades, hospitais e sim farmácias. Então, se alguém tiver algum equívoco, como eu diria, em relação às mulheres muçulmanas, eu esclareceria com fatos da história, do Alcorão e dos tempos atuais. Sim, tudo bem, essa foi uma boa pergunta para começar. Podem continuar, pessoal, ainda temos tempo. Isso aí. Alguém aqui já fez a peregrinação a Meca? Essa mesma pergunta apareceu ontem, não foi? Vocês são amigos deles, do pessoal de Glenbrook, certo? Sim, eu já fiz. Vocês dois também fizeram. Eu não sei, eu achei que vocês também tivessem feito. Tudo bem. Sim, eu já fiz, aliás, e eles também. E o irmão Mansur também. Sabe, aliás, eu quero dar o devido crédito a ele porque toda a organização aqui, a comida e a divulgação, foi ele quem fez. Então, uma grande salva de palmas. Que Allah recompense ele e vocês também, inshallah. A peregrinação é um dos 5 pilares do Islã. Então eu fui lá talvez 3, 4 vezes, certo? É uma experiência profunda. Você pode ler sobre isso, você pode assistir aos vídeos, aliás, vocês podem assistir. Vocês já assistiram a Meca ao vivo? Alguém? Ok, se você for ao YouTube, ou talvez outros canais, outras plataformas também, tem Meca ao vivo, você já viu, né? Você consegue ver as pessoas de verdade, quantas estão lá, os rituais que fazem, o que vestem. É uma experiência profunda. Então, quando você vai lá, imagine toda Chicago em um só lugar, tipo uns 3, 4 milhões de pessoas. Eles estão ombro a ombro, eles estão adorando juntos, eles estão socializando juntos. Eles estão usando, sabe, as mesmas 2 peças de tecido branco. Então isso tira da pessoa que visita Meca, cercada por tantas pessoas adorando juntas, a consciência racial de que somos diferentes racialmente. Vemos que todos são iguais. Você não saberia quem é a pessoa mais rica ou a mais pobre. Isso elimina qualquer barreira econômica. E ninguém está, sabe, nessa de Irlanda contra a Grã-Bretanha ou Índia contra Paquistão. Todos nós fazemos parte da família humana. Então isso nos aproxima de outros seres humanos. Que todos nós somos irmãos e irmãs vindos dos mesmos pais, Adão e Eva. Que devemos olhar uns para os outros como iguais, devemos trabalhar juntos, devemos orar para o mesmo Criador. Então, isso tem um impacto profundo em qualquer pessoa que faz a peregrinação. Uma pergunta de quiz, certo? Nos anos 1960, houve um ativista realmente marcante de origem afro-americana. Ele fez a peregrinação e então mudou profundamente sua visão sobre a humanidade e depois foi assassinado. Aproximadamente quando foi isso? Por volta de 1965. Quem você acha que é essa pessoa? Malcolm, o sobrenome dele é X, talvez? Mal, 2 minutos. Esse não é o sobrenome, ok? Malcolm X, certo? Ok, tudo bem. Malcolm X, enquanto crescia nas décadas de 40 e 50 com base nas leis de Jim Crow daquela época, no racismo daquela época, ele tinha uma percepção muito errada sobre as pessoas brancas. Ele costumava chamá-las de vários nomes. Mas depois que ele se converteu ao Islã e foi para a peregrinação, ele teve uma experiência tão profunda que escreveu uma carta para seus amigos nos Estados Unidos. Uma carta, ok? Não tinha internet naquela época. Ele escreveu uma carta de verdade e mencionou que comeu com os mais brancos dos brancos, os mais negros dos negros e todos os tons. Eu convivi com eles, eu rezei com eles e minha consciência racial simplesmente desapareceu. Ela se foi. E então ele disse que se a América também abraçar o Islã, todos os problemas raciais vão desaparecer. Então esse é o impacto que uma pessoa sente quando faz a peregrinação. Então, com isso, eu tenho uma pergunta. Fazer a peregrinação é um dos pilares do Islã. Vocês sabem quais são os outros 4 pilares do Islã? São 5 ao todo. Essa é uma pergunta justa, professores? Sim, eles devem saber a resposta. Receberão bônus se souberem a resposta? Não, desculpe.
Por que não? Sim, você sabe, você aí. Sim, aquela com o hijab verde. Sim. Sim, jejum no mês do Ramadã, sim. Então, do amanhecer ao pôr do sol, durante um mês inteiro, os muçulmanos jejuam. Então, com certeza, esse é mais um pilar, certo? Ok, faltam 3, sim. Então, se você tem mais dinheiro, não precisa doar para a caridade? Esse é um dos pilares. Sim, senhora, esse é outro pilar. Como isso se chama? Isso, qual é o oposto, zakat? Zakat, zakat, isso mesmo. Então, novamente, o conceito é que, sabe, a riqueza que temos, as bênçãos que recebemos, devemos compartilhar com as pessoas menos favorecidas. Isso nos torna mais generosos, sabe? Nos faz ajudar as pessoas e aproxima a humanidade. Vamos pedir para mais alguém falar sobre mais um pilar, certo? Até agora falamos sobre jejum, caridade e peregrinação. Faltam mais 2. Vamos ouvir mais um. Rezar 5 vezes ao dia. Rezar 5 vezes ao dia, maravilha. Então nós rezamos de manhã por volta das 5h15. Então cada horário é um período de tempo, certo? Então nós rezamos 5 vezes ao dia. A segunda oração acontece por volta das 13h30 aqui. Falta mais uma. Na verdade, aquela que vocês deixaram passar é o maior pilar do Islã. Sim. Proclamação da fé. Sim, proclamação da fé ou testemunho de fé. Alguém de vocês sabe como é em inglês? O que é uma proclamação? Está no livro? Ok, então vai em frente. Alguém sabe? Ok, então é assim em árabe. Depois eu faço a tradução. Depois eu vou explicar rapidamente um pouco mais, tudo bem? Então, em árabe é assim: eu testemunho que não há outro Deus além de Allah e ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Eu testemunho que não há outro Deus além de um só Deus, Allah. E eu testemunho que Muhammad, que a paz esteja com ele, é o mensageiro de Allah. Então, um muçulmano recita isso muitas vezes ao dia, especialmente na oração. E suponha que alguém bata na porta da mesquita e diga: sabe, eu li o Alcorão. Acho que agora quero me converter ao Islã. Então eles vêm e me encontram, o imã ou o irmão Shah. Então, o que fazemos é ajudá-los a entender mais sobre o Islã e eles querem agora se converter ao Islã. Para se converter ao Islã, não há batismo nem piscina no porão. Eles precisam recitar o testemunho de fé ou a proclamação da fé. É assim que uma pessoa se converte formalmente ao Islã, recitando o primeiro pilar do Islã, que em árabe é chamado de Shahada, o testemunho, certo? Ou o testemunho de fé. Certo? Mais perguntas? Sim. 1, 2 e 3. Vai em frente. Eu sinto que há muitas semelhanças entre, obviamente, a fé cristã e a fé islâmica. Como você acha que nós, como nação e como mundo, podemos encontrar essas semelhanças e descobrir uma maneira de trabalhar juntos, em vez de sermos tão politicamente e religiosamente divididos? Essa é uma boa pergunta. Existem tantas semelhanças entre o Islã e o cristianismo. Então, como podemos trabalhar juntos? Não focar apenas nas diferenças, talvez nas semelhanças, e então trabalhar juntos para construir sociedades melhores, certo? Certo, então dito isso, né? As semelhanças e as diferenças, como podemos viver juntos. Então, para vivermos juntos, eu olho para a vida do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Então, ele estava cercado por judeus, adoradores de ídolos e, cristãos. Assim que ele se mudou de Meca para Medina para sua peregrinação, ele ditou uma constituição chamada Constituição de Medina. E a Constituição de Medina diz que todos nós seremos um só povo. Então ele concedeu direitos às minorias, especialmente ao povo judeu que estava lá em cima e também aos cristãos. Que vocês têm o direito de ter seus próprios locais de culto, sua própria cultura, suas próprias leis judiciais. Vocês podem praticar sua fé livremente. Então, em qualquer lugar onde vivemos, como judeus, muçulmanos, cristãos e pessoas de outras religiões, uma maneira importante é que devemos nos enxergar como irmãos e irmãs na humanidade.
Então esse é o primeiro e o fundamento de como devemos agir e como devemos viver juntos, certo? Em segundo lugar, ele diz, Muhammad, que a paz esteja com ele. Mesmo antes dos 40 anos, ele já tinha alianças com os cristãos, os judeus e os adoradores de ídolos. Para muitos deles, para combater os males sociais da sociedade. Então, como praticamos isso hoje em dia? Será que rabinos, padres, pastores, imãs e ativistas de diferentes religiões devem se unir, formar alianças e, com a orientação de Deus, enfrentar essas questões sociais? Sabe, crimes na sociedade, violência armada, homicídio, suicídio, abuso de drogas, enfim, e por aí vai, existem tantos males sociais. Então, essa é a segunda maneira pela qual podemos formar alianças para construir sociedades melhores. E por último, entre tantas outras formas que podemos pensar, é que devemos pressionar os funcionários públicos para que possamos ter uma política externa justa. Porque, de acordo com o Islã, não se trata apenas de América em primeiro lugar ou qualquer país em primeiro lugar, é a humanidade em primeiro lugar. Isso significa que devemos considerar toda a vida como igual. A vida de um francês, de um budista, de um indiano, de um paquistanês, de um judeu e sim de um palestino. Porque é isso que o Islã ensina. Acredito que sua fé ensine o mesmo. Concluo com essas palavras e depois podemos abrir para mais perguntas. No Alcorão, capítulo 5, versículo 32, há uma passagem que destaca isso. E a passagem diz que salvar uma vida é como salvar a vida de toda a humanidade. E então a passagem diz que tirar uma vida é como tirar a vida de toda a humanidade. Então toda vida é preciosa. Todo sangue é sagrado. E toda alma é abençoada aos olhos de Deus. Nesta passagem, Deus não menciona a vida de um muçulmano. É todo ser humano. Então, se levarmos isso a sério, trabalharmos nas semelhanças, usando a orientação de Deus, olhando uns para os outros como irmãos e irmãs, esse é o caminho para trazer justiça, e o resultado não seria nada menos do que uma paz cheia de amor. Essa é a fórmula. Sim, senhora. Eu tenho uma pergunta sobre comida. Existem limitações no que você pode comer ou no que é permitido comer em determinados horários? Como isso é diferente da cultura ocidental? Claro, a pergunta é sobre comida e dieta. Nossos corpos são uma responsabilidade que Deus nos deu. Então isso significa que o que comemos e o que devemos evitar vem das Escrituras, portanto vem de duas fontes. Temos duas fontes para a lei islâmica. Uma é a palavra de Deus, que é o Alcorão. O que você acha que é a segunda fonte da qual a lei islâmica deriva? É uma pergunta válida, professor? Ela está dizendo que sim. Vamos lá, pessoal. Levante a mão com confiança e diga. Vá em frente. Está coberto de gelo. Muito bom. Há quanto tempo? Você está... Aqui, Suna. Então, qual é a... Certo, Sharia, certo? Então, Sharia é a orientação Sharia é a orientação ou a lei que extraímos do Alcorão e do exemplo profético do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Tudo bem. Então, de acordo com a orientação da Sharia, que vem do Alcorão e do exemplo profético, devemos evitar alguns itens no que ingerimos, certo? Não podemos consumir nenhum animal que tenha sido abatido em nome de outro Deus. Em segundo lugar, não podemos consumir nenhum tipo de carne de porco. Número 3. Mesmo que o animal seja abatido, sabe, a ovelha, a cabra e o camelo que podemos consumir, que são halal, que são permitidos, devemos recitar o nome do Criador e devemos cortar de uma forma que o sangue seja totalmente drenado. Isso significa que não podemos consumir sangue, o que também está na Bíblia, aliás. Não vou perguntar para você qual capítulo, certo? No livro de Levítico, tudo bem. E também não podemos consumir nenhum animal que já tenha morrido antes de ser abatido por nós. Esses são os requisitos mínimos para a carne. Mas também não podemos consumir nenhum tipo de entorpecente, álcool, vinho, bebidas alcoólicas, nada disso.
Tudo o que Deus nos proibiu de consumir sempre tem uma lógica, um motivo e uma razão científica por trás. Podemos entender ou não, certo? Quero dizer, especialmente, vamos falar rapidamente sobre o álcool. Quero dizer, nós sabemos o dano que ele causa tanto psicologicamente, espiritualmente quanto biologicamente. Você sabe, nos Estados Unidos, quase 45 mil acidentes de carro acontecem por causa de dirigir embriagado. Milhares de fatalidades acontecem. O álcool também está envolvido em muitos divórcios, em muitos crimes, muitos homicídios e muitos casos de câncer. Então, por esse motivo, não se trata de, você sabe, beber casualmente ou tomar uma taça à noite. De acordo com o Islã, capítulo 5, versículo 90, nem mesmo uma única gota de álcool deve ser consumida. Olhe para uma sociedade que é 100% sóbria. Veja todos os crimes que podemos prevenir. Todos os divórcios, estupros, acidentes e casos de câncer que podemos prevenir. Esta é a lei e a sabedoria islâmica. Sim, então esse é o mínimo. Se eu estiver esquecendo de algo, por favor, acrescente. Ok, sim, senhora. O que você quer dizer com não poder consumir nenhuma carne ou nenhum animal que tenha sido abatido em nome de outro Deus? Tipo, ok, por exemplo, alguns adoradores de ídolos podem dizer que estão abatendo esse animal em nome de um deus da lua, por exemplo. Então isso se torna proibido para nós porque existe apenas um Deus. Devemos recitar o nome e agradecer a esse Deus antes de abater o animal. Sim, é isso que significa. Certo, mais perguntas? Sim, senhora. Vocês dois ainda devem levantar a mão para perguntar. Se uma mulher muçulmana não usa o hijab, isso é considerado algo ruim de se fazer? Certo, a pergunta é, se uma mulher muçulmana não usa o hijab, isso é algo ruim aos olhos de Deus? Certo, eu diria que sim. E o motivo é o seguinte, sabe, é como se um estudante soubesse que precisa fazer uma determinada tarefa, e se ele não faz, e pergunta ao professor se isso é algo ruim, ela diria, sim, claro. Porque a modéstia é um conceito importante, um princípio importante, uma orientação importante que Deus nos deu. Por exemplo, se eu estiver dirigindo, o policial vai dizer, sabe, você está dirigindo acima do limite de velocidade. Isso significa que estou quebrando a lei. Da mesma forma, rezar 5 vezes, jejuar e outras obrigações, incluindo o uso do hijab. Alguns podem não saber que é obrigação, por isso nós, estudiosos, imames e outros devemos educá-los. Mas sabendo do fato e ainda assim não usando, então elas seriam responsáveis por suas próprias ações, sabe? Ações, certo, mas você pode ver algumas mulheres muçulmanas que não usam o hijab, assim como nem todo cristão pratica todos os mandamentos da Bíblia. Da mesma forma, nem todo muçulmano pratica os mandamentos e princípios do Alcorão. Se eles fizerem isso, se não praticarem, nós não julgamos o Islã, nós apenas, você sabe, culpamos essas pessoas por quebrarem a lei. Sim. O que há sobre as mulheres? Cabelo e modéstia, qual é a conexão entre eles? E elas não são obrigadas a cobrir a cabeça. Qual é a conexão entre isso? Então a pergunta é, qual é a conexão entre a modéstia feminina e cobrir o cabelo? Sim. Certo, você se veste de forma modesta, sabe? Cobrindo o cabelo dela. Então, o que é isso? Claro, claro. Então, de acordo com a fé islâmica, não só essa parte do corpo, mas essa parte do corpo também é um sinal de beleza. E isso deve ser reservado apenas para os maridos, não para que outros homens olhem e desejem. Mas para os homens, aliás, quero dizer, obviamente, né, as mulheres são bonitas, certo? Comparado aos homens em relação ao corpo, é o que estou dizendo. Então, por esse motivo, não só no Alcorão ou na Suna do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, o exemplo do profeta, toda outra escritura também deu um mandamento semelhante. Ok, não só isso. Aliás, então a pergunta pode ser, ok, por que existe uma diferença entre a vestimenta dos homens em comparação com a vestimenta das mulheres? Não só na parte das escrituras, até mesmo nas leis seculares isso também é reconhecido, porque mulheres e homens são diferentes psicologicamente, biologicamente e sim, fisicamente.
Levando isso em consideração, existem 13 estados nos Estados Unidos em que um homem pode sair sem camisa na rua. Mulheres, elas não podem. Então Deus nos fez diferentes. Deus nos fez belos de maneiras diferentes. Isso significa que temos responsabilidades. Então as leis podem ser diferentes para homens e mulheres. No entanto, se um homem obedecer às leis, ele receberá essa recompensa. Se uma mulher obedecer às leis, ela receberá exatamente a mesma recompensa. Temos funções e responsabilidades diferentes, mas a recompensa é a mesma. Como fomos criados de forma diferente aos olhos do Criador, diferentes, mas de forma igualitária, isso significa que Deus deu leis semelhantes, mas com pequenas diferenças baseadas em nossa constituição psicológica, biológica e física. Sim. Acho que você tinha uma pergunta antes. Depois venho até você. Sim. Durante a oração, é verdade que você tem que ficar voltado para o norte enquanto está orando? Você realmente precisa se voltar para o norte ao orar? Sim e não. Tudo bem. O que há ao norte do Polo Norte? Isso é uma piada, aliás. Então nós nos voltamos para uma certa direção, pessoal. Alguém sabe para que direção os muçulmanos se voltam quando oram? E não digam leste, ok? Para qual direção vocês acham que a gente ora? É uma pergunta válida? Pronto, é uma pergunta válida. Sim, é. Você está certo. Nós nos voltamos para Meca, e o motivo pelo qual fazemos isso é porque foi ordenado aos muçulmanos no Alcorão. E o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, também mencionou e orou dessa forma. Então, o que você acha que há de especial em Meca? Alguma... Por que não Paris? Por que não, sabe, Chicago? Por que Meca? Essa também é uma pergunta válida. Aí está, toda pergunta é válida. O que há de especial lá? Uma dica seria Abraão e Ismael. Eu não acho. Isso mesmo, você acertou. Diga em voz alta. Eles construíram a Grande Rocha, Círculo do Cabo. Grande Rocha. Pronto, eles constroem a Kaaba, que é uma estrutura cúbica, e no recinto da Kaaba, essa é a primeira e mais antiga mesquita ou o local de adoração ao único Criador. Certo? Então, por esse motivo, onde quer que o muçulmano esteja, devemos nos voltar naquela direção. Não estamos orando para ela, mas estamos voltados para ela. É um sinal de unidade. Como nasci e fui criado na Índia, costumávamos nos voltar para a direção oeste, na direção da Kaaba. Daqui não é norte, é nordeste. Então essa é a distância mais curta, de Chicago até Meca. Sim. Qual era a pergunta original? Eu esqueci. Essa era a sua pergunta, certo? Quando nos voltamos e oramos, é isso. Você tinha uma pergunta assim. Então, em outros países, como por exemplo o Irã, muitas mulheres têm que cobrir o rosto. Isso é parecido com a questão do hijab, onde você só pode mostrar o rosto para o seu marido ou algo assim? Essa pergunta apareceu ontem. Essa pergunta também apareceu ontem sobre o véu no rosto. Algumas mulheres usam, outras não cobrem o rosto, sabe? Então, o Alcorão, como mencionei, tem 2 lugares diferentes onde fala sobre o conceito de modéstia para as mulheres e também para os homens, em lugares diferentes. Então, os estudiosos muçulmanos têm interpretações desses 2 versículos, certo? E também das ações das mulheres crentes daquela época. Então, de acordo com a maioria dos estudiosos muçulmanos, as mulheres devem cobrir todo o corpo, exceto o rosto e as palmas das mãos. Mas de acordo com um grupo de estudiosos muçulmanos, até mesmo o rosto é um sinal de beleza. Até isso deve ser coberto. Você talvez já tenha visto algumas mulheres judias ultra-ortodoxas, é só pesquisar no Google da próxima vez, certo? Elas também cobrem o rosto. Sim, então novamente, exatamente por esse motivo, o rosto também é um sinal de beleza. Aliás, em casa elas não precisam usar o hijab. Elas podem se vestir assim em casa, mas quando saem, às vezes cobrem isso e também o rosto.
Certo? Boa pergunta até agora. Novamente, todo mandamento que Deus deu sempre tem um motivo numa lógica por trás. Depois, Por que você faz isso? Sempre que menciona o nome de um profeta, você diz que a paz esteja com ele, certo? então a pergunta é, depois que mencionamos o nome de Maomé, que a paz esteja com ele, por que dizemos que a paz esteja com ele? Porque o próprio Alcorão menciona que Deus e os anjos estão enviando paz e bênçãos ao profeta. Vocês, crentes, façam o mesmo. Então, é uma forma de respeito, honra e amor que nós temos, entende? Assim como, por exemplo, quero dizer para meus pais, eu não chamo eles pelos nomes. Se eu tiver que me dirigir a eles, posso dizer, sabe, Abuji, Abudi. Significa que é um sinal de respeito. Ou mamãe, mami. Tipo, até mesmo para o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, certo? Você só diz o presidente, você só segue assim, não estou falando sobre aquele presidente, algum outro presidente, tudo bem, então podemos ver. Respeitamos e honramos todos, inclusive os professores, certo? Espero que sim. Então é uma forma de total respeito, não só ao profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, mas a todos os outros profetas. Todos os outros mensageiros como Moisés, que a paz esteja com ele, ou Abraão, que a paz esteja com ele, porque nós amamos, respeitamos e honramos todos os profetas, mas especialmente o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. A razão está no Alcorão, diz no capítulo 33, versículo 21, que na pessoa de Muhammad, que a paz esteja com ele. Vocês têm o melhor exemplo a seguir para aqueles que creem em Alá e no último dia e se lembram muito de Alá. Ele é visto como um modelo para a humanidade. Então, por essa razão, nós o colocamos no mais alto nível de amor e admiração, por esse motivo, certo? E Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele também mencionou que sempre que ouvirem meu nome, enviem paz e bênçãos sobre mim. Há uma recompensa nisso. Não muito bem. Antes de irem, há alguns materiais sobre o Islã aqui. Uma delas é uma cópia do Alcorão, então isso é uma tradução. Qual idioma vocês acham que é o idioma original do Alcorão? Espanhol? Não, é o idioma árabe, certo? E obviamente vocês talvez não saibam ler árabe, mas a tradução também traz para vocês, tipo, a mensagem principal do Alcorão. Tudo bem? E então, em segundo lugar, temos um livro sobre o básico do Islã e a história islâmica. Todos esses são gratuitos. Em terceiro lugar, temos um livro, só o básico, sobre o que é o Islã, um livreto bem pequeno. E por último, temos um material sobre o que o Islã diz a respeito dos vizinhos. Como devemos ajudar, cuidar dos vizinhos. Tudo bem, vindo das fontes do Alcorão e vindo do exemplo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, certo? Mais perguntas? Sim. Em certas partes do mundo, houve eventos trágicos em que, quando mulheres não cobrem totalmente o rosto ou o cabelo, elas são mortas por isso. Acho que isso aconteceu em diferentes partes do mundo. Então eu só estou... E obviamente isso não representa a religião muçulmana como um todo. É mais representativo de diferentes governos, mas como isso não é opressivo por natureza, se talvez as pessoas usem a modéstia religiosa como uma razão para machucar outras pessoas por não seguirem essas leis. Eu só fiquei estou um pouco pessoalmente confusa sobre como diferenciar isso, porque há muita violência mundial contra mulheres por não usarem roupas consideradas corretas. Então eu só fico mesmo... É verdade, sim. Às vezes é bem triste quando você ouve tantas notícias vindas de tantos países, não só dos países muçulmanos. Sabe, África sim, até mesmo América do Norte, América do Sul. Então pode ser trágico, né? Uma lição importante para você e para todos nós é que nunca devemos julgar uma fé pelas ações de alguns dos seguidores dessa fé. Ou seja, eu sempre digo aos meus amigos muçulmanos que nunca devemos julgar o cristianismo, Jesus ou a Bíblia com base no que alguns cristãos estão fazendo ou podem ter feito. Os cruzados, por exemplo, a Inquisição Espanhola, a caça às bruxas, o genocídio dos nativos americanos e a lista pode continuar, certo? Então eu nunca jamais julgaria a fé cristã, o cristianismo ou a Bíblia. Nunca vou julgar o hinduísmo pelo que fazem agora. Para as minorias, especialmente os muçulmanos, eu não vou julgar a fé do judaísmo com base no genocídio deles.
Eu não vou julgar o budismo com base no que os budistas estão fazendo ou no que fizeram com os muçulmanos de Myanmar da mesma forma. Existem mais de 57 países muçulmanos. O Islã é perfeito, para nós, os muçulmanos são imperfeitos. Então isso significa que deve haver uma separação. E enquanto os muçulmanos estiverem seguindo o que o Alcorão e a Suna dizem. Claro, nós admiramos isso, mas se eles estiverem contradizendo ou diluindo, nós culpamos eles. E não a fé perfeita do Islã. Agora, voltando ao conceito de modéstia. E por que existe alguma violência contra algumas mulheres em alguns países, não apenas em países muçulmanos? Aliás, certo, então aqui está o conceito, certo? Existem leis em todos os países, em diferentes áreas, leis sobre direção, leis sobre... Você sabe, até mesmo nas escolas você deve completar algum trabalho e sempre há exigências para você se formar. Existem algumas condições no trabalho, existem leis, regras e regulamentos. Então, sempre que há uma lei, se a lei não é aplicada, é uma zombaria da lei. Se não houver policiais fiscalizando, dirigindo de qualquer forma, as pessoas acabarão se acidentando? Então, se os policiais não regularem o trânsito, o limite de velocidade, a troca de faixa, o sinal de luz, a placa de pare e o semáforo, o que você acha que vai acontecer? As pessoas vão dirigir de qualquer jeito, em qualquer velocidade, o que pode causar acidentes e até fatalidades. Então, se existe uma lei, ela precisa ser aplicada, certo? Você entendeu a ligação? Ótimo. Então, se existe uma lei sobre modéstia, se ela não for aplicada, isso significa que qualquer um pode se vestir de qualquer jeito, ou nem se vestir. Isso vai tirar a moralidade, a castidade e a decência de qualquer cultura, não só de países muçulmanos ou cristãos, certo? Sim, concordo até aqui, tudo bem. Então, no Irã, no Afeganistão, no Paquistão, nos Estados Unidos, no Canadá, Europa ou qualquer lugar do mundo. As leis de modéstia são definidas de maneira diferente, então se alguém não está obedecendo à lei da modéstia, seja homem ou mulher, em qualquer país isso significa a aplicação da lei. Obviamente eles precisam educar as pessoas, precisam fazer campanhas educativas, precisam de forma gentil e sábia instruir as pessoas. E mesmo depois de tudo isso, imagine se alguém continua quebrando a lei, tem que haver algumas consequências. Sim, não. Então, se houver consequências, claro, as consequências não devem ser como pena de morte, certo? Isso seria o mais extremo. Isso seria errado se uma pessoa, por ignorância, por pressão social, por, pressão familiar, se ela não está obedecendo, isso significa que deveriam haver campanhas educativas. De forma gentil, sábia, conectando-se com as pessoas, devemos tentar educá-las, mas se elas não ouvirem... Quero dizer, é como se um professor continuasse dizendo a um aluno, você tem que chegar na hora, você não pode, você tem que se comportar na sala de aula, não pode mascar chiclete, comer em sala, nem usar celular se a pessoa continuar desobedecendo. Tem que haver consequências, claro, as consequências têm que ser proporcionais ao que aquela criança ou aquele aluno está fazendo. Não pode ser tirar um F só porque mascou chiclete, certo? As consequências têm que ser compatíveis com o que o aluno fez de errado. Então, no final das contas, se a gente vê algum país levando as consequências ou a punição ao extremo, claro que precisamos, de certa forma, observar isso e aconselhá-los. Mas, por si só, não culpamos aquela fé que tem essa orientação. Mas estou supondo que você talvez tenha algum questionamento ou algo assim. Você consegue entender que, se existe uma lei, tem que haver alguém que responda perante a lei? Se alguém a quebra, tem que haver consequências, certo? Em qualquer coisa que fazemos. Sim, eu tenho uma pergunta. Por fim, as culturas podem ou não seguir a orientação de Deus e podem até mesmo contradizer totalmente essa orientação. Então isso significa que temos que culpá-las, mas não da maneira gentil e sábia como Deus nos orienta a obedecer à orientação. Sim. Minha pergunta será mais sobre sua opinião ou perspectiva. Sei que há algumas diferenças.
Tipo, eu não sei, tipo, meio que ramos ou denominações. Tipo, dentro do Islã, tipo, tem os principais, tipo, como você disse, os sunitas e os xiitas. Qual é a sua opinião sobre isso e sobre as interações entre eles? Tipo, se existem sistemas de crenças diferentes ali. Claro, claro. Essa pergunta também apareceu ontem. Ok, o que é bom? Então a pergunta é: e sobre os sunitas e os xiitas? Como você formularia a pergunta? Quem são eles? Ou algo assim? Como eles interagem? Tipo, é tenso porque existem crenças diferentes ou é assim? Eu não sei sua perspectiva sobre isso, ok? Tudo bem, tudo bem. Então, rapidamente, sabe, tem 5 passos para a resposta, mas deixa eu ser breve, certo? Inshallah, se Deus quiser. Islã é o nome da fé. Os seguidores são chamados de quê? Muçulmanos, certo? Muçulmanos. Ok, tudo bem. Então, quando o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, estava vivo no século VII, ele faleceu no ano 632. Ele era profeta e também o chefe de estado, presidente de toda a região, certo? País muçulmano. Quando ele faleceu no ano 632, os muçulmanos tiveram que nomear um novo chefe de estado. Agora você sabe, sempre que há uma nomeação para chefe de estado ou indicação, sempre vão existir 2 ou mais grupos. Então, a mesma coisa aconteceu naquela época. Então, havia 2 grupos, um grupo majoritário. Eles queriam nomear Abu Bakr, que era o mais próximo do profeta e a pessoa mais elegível. E então havia mais um grupo. Eles queriam nomear Ali, que era genro do profeta e também primo do profeta, e ele também era elegível. Então, Abu Bakr se tornou o primeiro chefe de estado, o primeiro presidente, o primeiro califa, e Ali se tornou o 4º na sucessão, certo? Ele era igualmente elegível. Então, o grupo maior ficou conhecido como sunitas, ou seguidores do caminho do profeta, e o grupo menor é conhecido como xiitas, ou seja, o partido de Ali. No entanto, esses nomes de xiita ou sunita não são dados no Alcorão para os seguidores do Islã. Os seguidores do Islã no Alcorão são chamados de muçulmanos, no capítulo 22, versículo 78. Então, se alguém me perguntar, Sabil Ahmed, quem é você, sunita ou xiita? Eu digo, eu sou muçulmano, mas o mais importante é isso. Se você tiver que rotulá-los como sunitas e xiitas, eles não são análogos às seitas cristãs. No cristianismo, vocês têm... Quais são algumas das principais seitas que vocês têm no cristianismo, pessoal? Apóstolos, evangelistas. Isso mesmo. E o Léo, ele é o quê? Católico, certo? Então você tem católicos, tem protestantes, tem anglicanos, tem mormons, tem testemunhas de Jeová, certo? E existem tantos grupos muçulmanos que não são análogos às seitas cristãs. E aqui está o motivo disso. Todos os muçulmanos ao redor do mundo. Nós temos o mesmo conceito de Deus, que Deus é único, ele não é um em 3, ele é eterno, ele é o Criador, misericordioso, perdoador, guia, criador. Todos os muçulmanos nós temos exatamente o mesmo conceito de Deus, diferente das seitas cristãs. Em segundo lugar, o livro que seguimos como a palavra de Deus que veio para a humanidade. Todos os muçulmanos ao redor do mundo, em árabe, temos exatamente uma única versão do Alcorão. Comparado às denominações cristãs, como os católicos, eles têm uma Bíblia diferente, certo? Eles têm 73 livros na Bíblia deles. Os protestantes, 60 quantos? Não? 67, certo? Quantos livros tem na Bíblia deles? Ninguém entendeu a piada. Tudo bem. 66. Ok, 66. Ortodoxos gregos. Eles têm 78 livros na Bíblia deles, certo? Todos os muçulmanos nós temos uma versão do Alcorão em árabe. Quando oramos, oramos de forma semelhante, voltados exatamente para a mesma direção, a direção de Meca. Temos o mesmo conceito sobre Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele é um homem, é um ser humano, é um mensageiro e é o último profeta. E temos exatamente o mesmo conceito sobre a vida após a morte. Então, se qualquer pessoa, qualquer muçulmano que acredita nos 6 artigos de fé e nos 5 pilares do Islã, nós dizemos que essa pessoa é muçulmana. Então, a pequena diferença não é baseada inicialmente na teologia, mas sim em quem seria o sucessor do profeta Muhammad. Que a paz esteja sobre ele como chefe de estado.
Ótima pergunta, eu aguardava por ela. Vocês devem ter notado que cheguei um pouco atrasado hoje. Era para eu estar aqui às 8 horas, certo? O motivo é que ontem à noite eu estava com uma família, a família dos meus próprios tios. Meu tio faleceu ontem à noite, então eu fiquei com eles até mais ou menos meia-noite. Então, como o irmão Chá mencionou, é incentivado e obrigatório para os muçulmanos serem enterrados dentro de 3 dias. Então ele faleceu ontem à noite, e no Centro Islâmico Albanês, em Berkeley, será a oração fúnebre dele. Então, daqui eu irei para lá, depois de lá, ele será levado ao cemitério e será enterrado poucas horas depois de ter falecido. Então temos um serviço fúnebre aqui nesta mesquita, no Centro Albanês, e em outra mesquita importante. Sim, irmão? Você está dizendo que isso deve ser dito apenas para os profetas ou para todas as pessoas que faleceram? Apenas os profetas e os mensageiros, sim, mas as outras pessoas, nós as respeitamos e também, você sabe, oramos por elas. Sim, claro, sim. Então, qual é a lógica por trás disso? Tipo, enterrar as pessoas e fazer o funeral delas tão rápido depois que falecem? Por que vocês fazem isso? Qual a lógica e razão disso? Elas também seguem as orientações e princípios do Islã e do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele. Ele mencionou que as pessoas falecidas devem ser enterradas dentro de 3 dias, não além disso. Podem haver tantos motivos, certo? E você pode completar isso se quiser. E o motivo pode ser que se a pessoa for, piedosa. Queremos que eles comecem a receber as recompensas na outra vida, no túmulo. Esse pode ser o motivo, a lógica. Se quiser acrescentar algo, fica a seu critério. Sim, você mencionou, sim, é parte do processo, porque a jornada começa aí. A jornada só começa quando nós acreditamos que, a vida após a morte é um lugar onde vamos receber nossa recompensa pelo que fizemos. E esperamos que essa pessoa seja perdoada. E então vamos receber aquela recompensa pela qual ele ou ela trabalhou tão arduamente. Então queremos colocá-los nessa condição imediatamente. Isso está na mesma linha do que você disse. Certo. E também que, às vezes, não é psicologicamente bom para a família quando uma pessoa falece. E agora, 1 mês depois, você está enterrando a pessoa, desfilando com o corpo dela, colocando-o no museu. Quero dizer, eu não gostaria que meu ente querido ainda estivesse, retido antes de ser enterrado. Então, quanto mais cedo, melhor. Essa pode ser a razão, mas no final das contas, o mandamento está lá vindo do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, vindo do Criador. Sim, senhora. Como o Islã celebra o ciclo da vida? O ciclo da vida... Os principais eventos da vida, como no judaísmo, é o Bar Mitzvah. Quando atingem a maioridade, como o Islã lida com isso em geral? Ok, então a pergunta é, existe algo como o Bar Mitzvah no Islã? A resposta rápida é não. Então, quando uma criança atinge a puberdade ou 13 anos de idade, assim como no judaísmo, nós não temos uma celebração separada e não temos nenhum ritual. Mas o que dizemos é que, ou o que o Islã diz, é que muitas das obrigações. Agora, a pessoa precisa conhecê-las, a criança ou a pessoa que está chegando à idade adulta, e então deve começar a aplicá-las. Por exemplo, o jejum não é obrigatório. Se a pessoa ainda não atingiu a puberdade, ela ainda pode jejuar antes desse momento. Assim, ela pratica, se acostuma e recebe recompensa, mas não é obrigatório. A mesma coisa para as meninas usarem o hijab, isso se torna obrigatório quando elas atingem essa idade, a idade da puberdade em diante, certo? Então, nós educamos a pessoa, lembramos a pessoa, mas não temos um ritual especial como o Bar Mitzvah para a pessoa. Sim, boa pergunta, certo? Você? Achei que você tinha levantado a mão, sim. Sobre relacionamentos interreligiosos. Isso é um desafio nas comunidades muçulmanas ter tanto um homem quanto uma mulher que não seguem o mesmo conjunto de padrões. Interreligioso seria em relação a casamento ou só convivência, como vizinho? Ou de que maneira? Sair para um encontro, isso seria permitido? Um muçulmano ou um judeu? Ok. Então são 2 perguntas. Existem 2 aspectos nessa questão. Um é a parte do namoro e o segundo seria o casamento em si, o casamento interreligioso. Vamos falar primeiro sobre namoro e convivência.
Então, no Islã, Deus nos deu instruções através do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, também no Alcorão, de que nós devemos. Como casar, que tipo de pessoa devemos procurar e qual é o processo do casamento. Esses detalhes são informados. O que não é permitido é ficar sozinho com a pessoa, ou seja, sair para um encontro ou morar junto para conhecer a pessoa, isso não é permitido. Tudo bem, então vamos para a parte do casamento. Então, o casamento no Islã, para os homens muçulmanos, eles podem se casar com uma mulher muçulmana, uma mulher judia ou uma mulher cristã. Então, o homem tem 3 opções. Para as mulheres muçulmanas, só é permitido se casar com um homem muçulmano. Mesmo no casamento, eu sei qual é a sua dúvida, certo? Eu li sua mente, certo? Talvez. Então, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, aconselhou os muçulmanos. Quando você se casa, algumas pessoas procuram saber quanto dinheiro a pessoa tem. Alguns buscam pelas características físicas, certo? Pela beleza da pessoa. Então, algumas pessoas procuram pelo status da pessoa na sociedade. E então o profeta disse: algumas pessoas procuram pelo futuro cônjuge, o quão religiosa a pessoa é, o quão piedosa a pessoa é, certo? Muhammad, que a paz esteja com ele, disse que as pessoas buscam uma destas 4 qualidades em alguém. Então, o profeta aconselhou os futuros noivos e noivas a procurarem pela piedade da pessoa e escolherem essa pessoa, porque esse é o melhor atributo a se encontrar em seu futuro cônjuge. Então esse é o conselho, certo? Então, agora a sua pergunta é, escolher essa pessoa. Por quê? Uma mulher na fé islâmica só pode se casar com alguém, um homem que seja muçulmano, enquanto um homem pode se casar com quem ele quiser? Não com qualquer pessoa, existem condições... Isso é uma coisa diferente. Certo, certo. Ok, então a pergunta é, por que um homem muçulmano pode se casar com uma muçulmana, uma judia ou uma cristã? Por que uma mulher muçulmana só pode se casar com alguém da fé islâmica? Ok, tudo bem. Então, novamente, isso é uma orientação. Estes são os mandamentos e proibições que Deus deu no Alcorão e também na tradição profética. Ok, o motivo pode ser este. Em uma família ideal, uma família islâmica, o chefe da casa é um homem, o marido ou o pai, correto? Então, vamos começar com essa premissa. Vamos considerar 2 cenários. Tudo bem se um homem muçulmano for casado com uma mulher cristã, por exemplo, certo? Porque isso é permitido. Nós acreditamos em Cristo. Nós acreditamos, temos tantas coisas em comum e o Islã quer respeitar a mulher cristã, que ela tem permissão para ir à igreja dela, e ela tem permissão para fazer suas próprias orações e todos os rituais que ela quiser fazer. O homem, o marido que é muçulmano, não pode impedi-la de fazer isso. Então, a fé dela não é comprometida. Uma esposa cristã, a fé dela não é comprometida porque ela é livre para praticar sua fé no casamento, mesmo tendo um marido muçulmano. Agora vamos para o segundo cenário. Você tem uma mulher muçulmana e um marido não muçulmano. Então, ele é o chefe da casa, certo? Então suponha que ele diga para ela não ir à mesquita, ou que traga costeletas de porco e cozinhe para ele, ou quando for ao mercado, compre uma bebida alcoólica para ele. Então qualquer uma dessas situações pode comprometer a fé dela, diferente do primeiro cenário, em que a fé da mulher cristã não é comprometida. Então o Islã valoriza muito a preservação da fé, dos direitos e da liberdade. Então, por esse motivo, de acordo com os estudiosos, uma mulher muçulmana só pode se casar com um homem muçulmano, e um homem muçulmano pode se casar, com certas condições, com mulheres cristãs ou judias. São só mulheres cristãs ou judias, ou pode ser qualquer mulher de outra fé? Não, apenas mulheres cristãs e judias. O motivo é que o Islã considera os cristãos e os judeus como povos do livro. Significa que, revelações vieram para eles, profetas vieram para eles. Então, como uma forma de respeito e para reconhecer essa parte,
O Islã permite aos homens muçulmanos casar não só com mulheres muçulmanas, mas também com mulheres judias e cristãs. De modo geral, com algumas condições, podemos comer a carne abatida pelos judeus e pelos cristãos. Então, se não pudermos encontrar carne permitida, carne halal, por exemplo, isso significa, suponha, se eu for ao Diwan e houver uma loja vendendo carne kosher, certo? Por exemplo. E ela é certificada pelo rabino judeu do judaísmo ultra-ortodoxo, sabe? Isso significa que eu, como muçulmano, atendendo a essas condições, posso comer a carne kosher abatida pelo povo judeu, reconhecendo novamente que eles são o povo do livro. Profetas e escrituras vieram para eles e com base nessas semelhanças. Então, como eu viajo de avião muitas vezes, certo, durante o voo, na maioria das vezes eles podem não ter carne halal. Aí eu pergunto, ok, vocês têm comida kosher? Se tiverem, então eu digo que com algumas condições eu posso consumir essa opção. Você passou de as pessoas não podem ficar sozinhas juntas para elas podem se casar. Pode explicar como é namorar com acompanhantes para quem não conhece? Claro, claro. Posso te dar o meu próprio exemplo. Tudo bem, então eu conheci minha esposa em uma mesquita em Villa Park, certo? IFS. Tem uma mesquita em Villa Park, certo? Vocês conhecem Villa Park Lombard. Beleza. Aconteceu que minha prima é médica. E minha prima, que é médica, estava atendendo uma paciente que é uma senhora muçulmana. A senhora muçulmana disse, minha irmã, estamos procurando casamento para ela. E minha prima, que é médica, disse, sabe, para o meu primo, que sou eu, aliás, também estamos procurando para ele, você sabe, uma esposa piedosa. Então foi assim que eu e minha atual esposa nos conhecemos. A família dela disse, ok, sabe de uma coisa? Vamos fazer com que eles se encontrem naquela mesquita. Não precisa ser uma mesquita, pode ser outro lugar. Quando a conheci, a família dela e a minha ainda estavam na sala, então não foi um encontro a sós. Tudo bem, então tivemos apenas uns 5 minutos de conversa. Ok, perspectivas de vida, sabe? Missão, hobbies, educação. Naquele momento lembrei do conselho do profeta Maomé, que a paz esteja com ele. O que ela procurava era a piedade, o quão religiosa e praticante a pessoa é. Nesses 5 minutos consegui descobrir isso. Ao chegar em casa, falei para meus pais, sinto que ela é a pessoa certa para mim. E então ela fez a mesma coisa. E o resto é história, certo? Então sim, como não existe namoro no Islã, não existe morar junto nem ficar no Islã. Às vezes, os amigos podem ajudar uma pessoa a procurar. Se alguém diz, sabe, meu colega de classe ou de trabalho, eu sinto uma atração por essa pessoa, as condições estão sendo cumpridas. Então, talvez alguns amigos, talvez os mais velhos, talvez os pais de ambos os lados se reúnam e façam esse casamento acontecer. Então, não é morar juntos nem namorar a sós. São os amigos ou a família que se unem. Sim? Por fim, nessa parte, certo? Isso é realmente importante. Quando as pessoas neste país, nossa cultura é assim, quando há namoro, ficam juntos, moram juntos sem casamento, e depois as pessoas se casam, cerca de 50% dos casamentos neste país acabam em divórcio. Essa é a realidade, certo? Mas deve haver um jeito melhor. O melhor caminho é a orientação islâmica, onde neste país, menos de 3% dos casamentos muçulmanos terminam em divórcio. Então deve haver uma lógica, algo funciona nos casamentos muçulmanos, certo? Chamamos isso de orientações. Tudo bem, recebi o sinal. Tudo bem, Sabir, pare de falar. Obrigado pela observação. Acho que já se passaram 2 horas. Dê a eles um intervalo para que possam... pegar um copo de água? Façam uma pausa de 10 a 15 minutos, caso alguém precise usar o banheiro. Foi um prazer conhecer todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guie vocês por terem vindo aqui. Tudo bem. Muito obrigado.